E nós estamos começando hoje uma nova série de estudos aqui, que diz respeito a um assunto que eu acredito que seja extremamente pertinente de nós trabalharmos, porém, ao mesmo tempo, eu sei que ele é extremamente polêmico. Polêmico para a igreja. E eu acredito que poucos que aqui estão já ouviram falar a respeito desse tema. Mas ele é um tema extremamente bíblico e relevante para a igreja. Pastor, que assunto é esse? Nós vamos ter uma série de estudos falando sobre disciplina bíblica. Disciplina bíblica. Quem aqui já ouviu falar desse tema? Disciplina bíblica. Levanta a mão, por favor. Uma pessoa ali, a irmã Rosália. Pastor Marco não conta porque ele é o pastor da igreja, ele tem que saber, né? Disciplina bíblica. Isso é um assunto extremamente polêmico e é fundamental a gente trazer eles aqui, esse tema, para que ele fique claro que existe esse tema na Bíblia, ok? E a igreja precisa abraçar esse tema. Isso é um tema que a igreja precisa abraçar. Toda igreja que seja, ainda que um pouquinho bíblica, ela precisa abraçar esse tema. Nós falamos desse tema, irmãos, quando nós fundamos esse ministério, há alguns anos atrás, quando nós ainda nos reuníamos lá na casa do irmão Jackson, grande parte dos que aqui estão não estavam conosco, e quando nós fundamos esse ministério, nós trabalhamos 9 marcas de uma igreja saudável. 9 marcas de uma igreja saudável. E nós utilizamos um livro chamado 9 marcas de uma igreja saudável, que é um livro do pastor Mark Dever. Mark Dever é pastor de uma igreja batista, chamada Igreja Batista Capitol Hill, lá nos Estados Unidos. E ele tem esse livro que é utilizado por muitas igrejas. São 9 marcas que ele entende, né, e nós concordamos com ele, 9 marcas de uma igreja que é saudável, porque existem igrejas doentes. Vocês sabiam disso, que existem igrejas doentes? Existem igrejas doentes. Então, quando a gente fala de 9 marcas de uma igreja saudável, pressupõe que tem igreja doente, correto? E uma das marcas, que é a marca 7, que o Mark Dever trabalha nesse livro, inclusive esse livro, ele está entre os livros que nós sugerimos para os irmãos lerem na escola de leitura. Nós temos esse livro, está aí com alguém, ok? Então vocês podem depois ler esse livro, e nós vamos aqui trabalhar nessa série a marca 7, que o Mark Dever estabelece ali, que é a marca da disciplina bíblica na igreja. Disciplina bíblica na igreja. Pode aparecer também, esse mesmo tema pode aparecer com o título disciplina eclesiástica. A palavra eclesia, de eclesiástica, eclesia é igreja, então eclesiástica, essa terminação ica, ela significa pertinente a. Então, disciplina eclesiástica significa disciplina que é pertinente à igreja, ok? Então esse é o tema que a gente vai tratar aqui. Eu sei que ele é controverso, porque quando se fala de disciplina, as pessoas já arrepiam logo. Meu Deus, disciplina é algo do capeta. Vão me punir, vão me surrar, vão me espancar.
Porque geralmente a nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, ela tem isso. Essa palavra disciplina não é uma palavra assim comum no nosso dia a dia. Então a gente entende por disciplina no primeiro momento como algo totalmente negativo. É algo assim, tem que disciplinar o menino. Então a gente já pensa assim, vamos ter que surrar o menino. Mas veja bem, disciplina não tem um lado negativo. Geralmente a disciplina, ela tem um lado positivo. Por exemplo, um atleta precisa ter disciplina, concorda? Pelo menos se ele quiser ganhar alguma coisa. Agora, se ele for aquele atleta de final de semana, aí tudo bem. Aí ele pode comer e beber o que ele quiser durante a semana, e no finalzinho de semana ele vai lá e joga o futebolzinho dele. Ou faz a caminhadinha dele, porque ele é um atleta de final de semana, ele não é um profissional. Agora, se ele quiser competir, se ele quiser ser um atleta reconhecido, de renome, ele tem que ter disciplina. Uma pessoa, por exemplo, que vai lidar com finanças da casa, precisa ter disciplina, não precisa? Você tem que ter disciplina para você saber o quanto você pode gastar, até onde você pode ir e em que você pode gastar. Tem que ter disciplina. Então percebe que disciplina, num primeiro momento, pode soar para a gente o seguinte, isso é coisa ruim. Mas não, disciplina é coisa boa. É a gente que não sabe lidar com disciplina. Não é que disciplina é algo ruim. Quando a gente traz essa ideia de disciplina para dentro da igreja, eu quero começar aqui fazendo algumas perguntas. E hoje eu vou só introduzir o tema, a gente não vai desenvolver ele a fundo, nós vamos desenvolver ele mais a fundo à medida que a gente for avançando nos próximos domingos, mas eu quero fazer uma pergunta para nós aqui. Algumas perguntas para nós, que o Mark Dever, inclusive, faz nesse texto. Nesse livro, né? Primeira pergunta, e eu vou fazer essa pergunta para nós aqui como igreja, tá? Primeira pergunta: devemos viver para Cristo segundo nós mesmos, ou temos obrigações uns para com os outros dentro da igreja? O que vocês acham? Vamos aqui, Zé Carlos, você acha que dentro da igreja, nós como membros do corpo de Cristo, a gente tem que viver para nós mesmos, do nosso jeito, sem nenhum compromisso com outro irmão? O que você acha, Lucas? A gente é chamado para viver para nós mesmos dentro da igreja? Tipo assim, cada um no seu quadrado? Não. Francisco, o que você acha? Então, vocês acreditam, vocês estão dizendo para mim que cada membro tem uma obrigação um para com os outros, é isso? Eu tenho obrigação para com o Lucas tem obrigação para comigo, consequentemente eu tenho obrigação com o Francisco tem obrigação comigo, com o pastor Marco, e a gente vai criando esse laço, porque igreja é isso. Aquele ditado, cada um no seu quadrado, e Deus me deu a vida para cada um cuidar da sua, ele não é bíblico. Mesmo porque quando nós lemos o Antigo Testamento, lá no início nós sabemos que Deus nos criou a imagem e semelhança. E nós já falamos aqui, uma das coisas que isso pressupõe? Que nós fomos seres criados para nos relacionar e viver em sociedade, em comunidade, de tal maneira que aquele texto que eles colocam nos para-brisas do carro, né? Deus nos deu a vida para cada um cuidar da sua, ele não é verdade, à luz da Escritura não, porque Deus nos deu a vida para que cada um cuide do outro, isso é bíblico, então a igreja, meus irmãos, ela é um corpo de pessoas que foram salvas pelo mesmo Salvador, e uma vez que foram salvas e limpas do pecado, regeneradas, elas foram inseridas no corpo de Cristo, que é a igreja, para viverem em comunhão. O que é comunhão? A palavra comunhão vem de comum mais união. Todos estão unidos para um bem comum. É por isso que nós não podemos viver na igreja, cada um vivendo por si mesmo. Nós temos que viver pelo bem comum a todos, que é o quê? A glória de Deus.
segunda pergunta: as nossas obrigações recíprocas, ou seja, as nossas obrigações uns para com os outros, elas envolvem somente encorajar os outros de maneira positiva, ou inclui também a responsabilidade de falar honestamente sobre as faltas, erros, afastamento das Escrituras e pecados específicos? Essa pergunta, vou reformular ela para ela ficar mais simples. Estou fazendo essa pergunta para vocês, para nós aqui refletirmos. Essa relação de compromisso que nós temos uns para com os outros, nessa relação está envolvido apenas o encorajamento em coisas positivas? Tipo assim, vai lá, irmão, nós vamos vencer, fica firme na fé, varão, que Deus vai te dar vitória, vamos lá, vamos vencer juntos, vamos em frente, conte comigo. É só essa a obrigação que a gente tem? Ou também é nossa obrigação dizer uns para os outros assim: meu irmão, isso aí que você está fazendo é pecado, eu, se eu fosse você, se arrependia. Vocês acham que isso é obrigação da igreja, de membros da igreja? Quem acha que é? Por favor, levante a mão, deixa eu... Acho que todos sabem então que é uma obrigação minha como pastor, ao ver qualquer membro cometendo algo que fere a moral, a ética, a conduta, os princípios, os valores cristãos, eu chegar para essa pessoa, por mais que eu ame ela, e dizer para ela: irmão, irmã, não é bem assim, vamos lá, isso aí ó, não está sendo de acordo com a Escritura. Mas também, ao mesmo tempo, é responsabilidade de cada um de vocês, que são membros, se verem alguma falta em mim, que sou pastor, também é o dever de vocês chegar em mim e dizer para mim: pastor, isso que você diz não está na Escritura não. Essa conduta que você está tendo, pastor, inclusive, lá no texto tal, diz claramente que isso é pecado. O pastor, irmãos, ele não é intocável. Nós não somos infalíveis, igual os papas, né? Segundo o catolicismo, nós somos falíveis. E nós, ao mesmo tempo que somos pastores, somos ovelhas, assim como vocês também. Então, nós estamos suscetíveis a falhar. E nós precisamos que os irmãos também estejam atentos, não para nos acusar, mas para ter a liberdade e cumprir com a obrigação de chegar até a gente e falar assim: pastor, mas isso aí está errado. Então nós temos as obrigações uns para com os outros, e isso envolve tanto o encorajamento, quanto a denúncia, o confronto quanto às coisas erradas. Então, eu acho que estamos de acordo aqui com as duas primeiras perguntas, né? A última pergunta: as nossas responsabilidades para com Deus também incluem, às vezes, o tornar pública essas questões? Vou traduzir a pergunta. Tá bom, nós já sabemos que cada um aqui tem um compromisso um com o outro. Nós já sabemos aqui também que nós concordamos em que eu tenho a obrigação tanto de incentivar o irmão, quanto de cobrar o irmão para que ele viva em santidade. Isso nós concordamos, ok? Tá bom. A terceira pergunta, então, vai da seguinte maneira: então, uma vez que eu tenho compromisso, esse compromisso ele vai somente no ponto de vista, somente até a questão particular, ou eu devo trazer essas questões ao público também? Por exemplo, eu identifiquei que o irmão X está vivendo em pecado. O meu dever é só ir lá e tratar com ele no íntimo, na intimidade, em privado, e incentivá-lo ao arrependimento? Ou meu dever também, ou é meu dever também, melhor dizendo, trazer essas questões a público, a toda a igreja? O que vocês acham? Mantenho só no privado, e aí a pessoa que sabe, só ela, eu e Deus que sabemos? Ou também é nossa obrigação trazer isso para a igreja? O que vocês acham?
Levanta a mão quem acha que é só no privado. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. 5 pessoas, 6 mais ou menos aqui, acho que é só no privado. Ó. Eu vou lá e falei, pronto, acabou. O restante, aí é ela e Deus. A gente costuma dizer isso, né? Não, agora é fulano e Deus. Só que veja bem, não é bem assim que as coisas funcionam. Porque se eu sei que um irmão está vivendo em uma conduta ética, moral, totalmente fora do princípio bíblico, e eu não trago isso à igreja, eu estou sendo negligente com a igreja. Porque eu estou permitindo que um dos membros definhem e manchem o corpo de Cristo. Eu sei que isso está acontecendo, mas eu não trouxe isso. Por que a gente tem esse pensamento que tem que ser só no privado? Porque a gente tem aquela ideia do politicamente correto. Quem já ouviu falar essa expressão politicamente correto? Levanta a mão, quem ouviu falar? A expressão politicamente correta é usada para aquele tipo de pessoa o seguinte: ele não quer se embaraçar com ninguém, ele quer estar bem com todo mundo, entende? Ele não quer de maneira nenhuma assim, queimar o filme com ninguém. Então, ele tipo assim, eu fico sabendo que um irmão está vivendo um tipo de vida que não condiz com o cristianismo, nem enfim, mas eu não quero chatear ele, entende? Porque se eu chegar e dar a real para ele, ele vai ficar chateadinho comigo. E ele vai pensar assim, poxa, mas cuida da sua vida. Então ele vai pensar que, pô, você é maior dedo duro, X9. Então vai queimar meu filme, entende? Então o politicamente correto, ele não quer ter conflito. Então ele acaba o que não, eu sei que isso está acontecendo, mas cada um na sua. Eu sei, você sabe, o dia que Deus quiser revelar isso à igreja, aí você está lascado, mas olha, conte comigo que a minha boca é um túmulo. Isso é o politicamente correto, ele não quer confronto, ele não quer que os outros pensem mal a respeito dele. Em outras palavras, o politicamente correto, ele está preocupado com a imagem dele, porque ele não quer que os outros pensem dele, que ele é uma pessoa ruim, que ele é uma pessoa que não concorda com as coisas. Esse é o politicamente correto. Se nós temos um compromisso com a igreja, e nós concordamos que nós temos um compromisso, que esse compromisso não é simplesmente do ponto de vista positivo, mas ele também envolve trazer verdades que estão acontecendo no nosso meio, para a preservação da igreja. Nós precisamos entender também, irmãos, que essas coisas não podem ficar somente em secreto. Elas precisam, em algum momento, não é de imediato, nós vamos ver isso nos outros domingos, em algum momento, essa situação tem que ser trazida para a igreja. Correto? Nós vamos ver esse momento, quando que eu devo, pastor, então quando que eu devo trazer situações como essas de outros irmãos para a igreja? Nós vamos chegar lá nos próximos domingos. Quando a gente fala de disciplina, irmãos, por que a disciplina é importante? A disciplina bíblica na igreja, por que ela é importante, pastor? Primeiro de tudo é porque ela é bíblica, correto? Nós falamos aqui que a disciplina ela é bíblica, como o próprio nome já diz. E se é bíblico, é importante para a igreja, concorda? Se a Bíblia fala desse assunto, esse assunto é pertinente para a igreja. Segundo ponto, porque a disciplina é importante, para o bem da pessoa disciplinada. Olha que coisa interessante. A disciplina bíblica, ela não propõe o mal para quem é disciplinado. A disciplina bíblica, o objetivo dela é o bem da pessoa disciplinada. Quem trabalha para o mal é Satanás, junto com o mundo.
A igreja, quando ela fala de disciplina, ela está falando de disciplina para o bem da pessoa disciplinada. Pastor, mas eu não consigo compreender como que a igreja pode disciplinar alguém e isso ser bom para ela. Tá. Deixa eu te dar um exemplo. Vou pegar aqui Felipe, Francisco com Edilene, que tem filhos, Eli, tem filho também, né? José Carlos, Sirlene, a irmã Juliette, irmã Rosália, acho que a maioria aqui tem filhos, né? O irmão Léo que está aqui. Quando vocês disciplinam, vamos imaginar o seguinte, o filho de vocês, vamos pegar os homens aqui, tá? Os filhos de vocês percebem que eles estão muito agressivos. De vez em quando ele vai conversar com a mamãe e dá um tapa no rosto da mamãe. Vai ter disciplina, sim ou não? Quem acha que vai ter disciplina? Quem vai impor disciplina? Ok. Agora, quem acha que essa disciplina imposta ela é para o mal? Levanta a mão. Ninguém. Porque essa disciplina, seja feita com a vara ou com outro tipo de disciplina, ela visa o quê? O bem da criança. Não é o mal para a criança. Correto? Essa disciplina visa impor uma regra de conduta que deve ser evitada lá na frente, porque se não tiver a disciplina agora, provavelmente essa criança vai continuar batendo em rostos durante a vida dela, porque ela vai aprender que o quê? Bater no rosto de alguém é normal, ninguém nunca me falou que é errado, eu nunca fui disciplinado, percebe? Esse é o ponto. Sabiam que a maioria das crianças que são assim, meio agitadas, entre aspas, rebeldes, a rebeldia delas é um pedido delas mesmas para serem disciplinadas? Não precisa ser especialista nisso não, é só ler um pouquinho de psicopedagogia, você vai perceber isso. Às vezes a própria criança, o ato de rebeldia dela é um grito que ela está colocando, eu preciso ser disciplinada. As coisas estão correndo muito soltas aqui em casa. Como ela não sabe falar ainda, ela expressa isso por meio de um comportamento. Então, a disciplina bíblica, ela é importante, porque ela é bíblica, porque ela visa o bem da pessoa disciplinada. Terceiro, ela visa também o bem de outros cristãos, o bem aqui de outros. Por quê que ela visa o bem? Porque quando a igreja impõe a disciplina, devido a uma atitude ou um pecado de certo irmão, ela está visando o bem para esse irmão, que cometeu esse pecado, mas ela também está mostrando para os outros membros, que aquela atitude que o outro irmão está praticando, não condiz com a Escritura. Portanto, é uma atitude passível de disciplina. Assim como a família que tem 2 filhos, e o irmãozinho que fez errado e vai ser disciplinado, ele recebe a disciplina para o bem dele, mas ao mesmo tempo, o outro irmãozinho que vê a disciplina ocorrendo, ele tem o irmão como exemplo do que não fazer. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Ok. Terceiro ponto, a disciplina bíblica é importante para a saúde da igreja. A saúde da igreja. Por isso que o Mark Dever traz a marca 7, que é, o título do livro, como eu falei, é 9 marcas de uma igreja saudável. Igrejas que não têm disciplina bíblica são igrejas doentes, permissivas, que deixam com que seus membros vivam como bem entendem, e se sabotem a si mesmos, né? Por quê? O membro que está dentro da igreja, vivendo como ele bem entende, em pecado, fingindo que está tudo bem, e não conta para ninguém, ele está enganando a ele mesmo, ele não está enganando a igreja, nem os pastores. Ele está enganando a ele mesmo, porque muito provavelmente, ele vai estar naquele grupo, que Jesus vai dizer nos últimos dias, eu nunca vos conheci. E aí, mas pastor, mas Jesus, eu estive lá na igreja,
Batista Reformada, eu tive lá, eu fundei aquele ministério, eu cresci lá, eu estava todo domingo, eu dava dízimo, eu ia à ceia, eu tocava no culto, pastor. Mas ele viveu como se ele nunca fosse convertido. Então, no final, eles vão ouvir do Senhor: eu nunca vos conheci. Ah, agora eu te conheço. Pode ser até que ele fale: ah, eu lembrei de você. Você é aquele hipócrita, né? Você era aquele carnalzão, aquele mundano que vivia lá com a máscara de crente? Então, vou apertar um botão aqui, você vai descer, viu? Sinto muito. Então, para o bem da igreja. Quinto, deixa eu me apagar aqui. Nosso quinto ponto aqui. A disciplina bíblica é importante por causa do testemunho da igreja. A igreja dá testemunho. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no comecinho da carta, ele vai discorrendo entre os capítulos 1, 2 e 3 a respeito da universalidade do pecado. Quando ele chega na parte, quando ele vai se dirigir aos religiosos, e aos judeus principalmente, ele vai dizer assim: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O que Paulo está querendo dizer? Os gentios que não creem em Deus, vou trazer para os nossos dias, tá? As pessoas lá fora da igreja que não acreditam em Deus e odeiam a igreja, muitas vezes eles odeiam a igreja porque nós fazemos eles odiar a igreja. Porque nós damos mau testemunho. Você está lá no seu serviço, você fala que você é crente, mas todo mundo está te observando, você fala assim: uai, mas fulano chegou aqui com essa roupa, mas ele não é ministro de louvor lá na igreja. Aí vai para a confraternização da empresa, chega lá e entorna o caneco. Ué, mas peraí, mas fulano não é cristão? Então isso tudo vai virando o quê? Uma pedra de tropeço para as pessoas. Porque o testemunho que elas têm, elas já têm um testemunho totalmente destrutivo das grandes mídias, que passam várias igrejas que só querem usurpar o dinheiro das pessoas, são falsos mestres, falsos apóstolos, árvores que se alimentam de si mesmos, seus próprios frutos, pastores que se alimentam da lã do rebanho. São megas igrejas, milionárias, com templos sucintos, né? Templos enormes de ouro, portas de não sei o que lá mais, enfim, tudo mais. É isso que é passado para as pessoas, para a grande maioria. Agora, pode ser que quando a gente está ali no tete a tete, no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa rotina comum, talvez a gente tenha uma oportunidade de mostrar para essas pessoas o que realmente é o cristianismo. Mas a gente não faz isso, porque a gente negligencia o testemunho, entende? A gente não para pensar assim: tá bom, não é proibido, mas edifica. Não é proibido, mas convém. Não é proibido, mas vai escandalizar alguém? Não é proibido, mas vai glorificar a Deus? Percebe que a gente pode refletir essas coisas? Então a disciplina bíblica, ela visa também o quê? O testemunho da igreja. A igreja é chamada, no Novo Testamento, de geração eleita, raça escolhida, povo de propriedade exclusiva, santo ao Senhor. Percebe? Santidade, irmãos, basicamente significa ser diferente do outro. Ser diferente da maioria, pelo menos. O santo é aquele que é separado. E como ele é separado, ele não é igual a outra parte. Percebe? Ele foi separado, ele é único. Então, esse é um outro motivo. Sexto motivo é que a disciplina bíblica é importante, porque ela glorifica
a Deus. Disciplina bíblica glorifica a Deus. Então, por que disciplina bíblica é importante? Primeiro, porque ela é bíblica. Segundo, para o bem da pessoa disciplinada. Terceiro, para o bem de outros cristãos. Quarto, para a saúde da igreja. Quinto, para o testemunho coletivo da igreja. E sexto, para a glória de Deus. Deus é glorificado quando a igreja reflete a pureza e a santidade dele. Ok? Então, quando eu sou santo, quando eu adoto, quando eu alinho a minha vida aos princípios e aos ensinamentos de Cristo, eu estou glorificando a Deus, uma vez que eu me torno participante da sua santidade. Ok? Esse é o ponto. Irmãos, o texto base, e com isso eu vou encerrar por hoje. Texto base que vai servir para a nossa série, para essa série sobre disciplina bíblica, está em Hebreus capítulo 12, de 1 a 13. Quero convidar você a ir lá comigo. Nós vamos utilizar, evidentemente, vários outros textos. Mas um texto que, para mim, ele é claríssimo sobre disciplina bíblica, é Hebreus 12. Ô Yuri, se você puder trazer um pouquinho de água para mim também, te agradeço. Hebreus 12, verso 1 até o 13. Presta atenção o que esse texto diz. Só contextualizar vocês. O capítulo 11 nos contou da história de vários personagens que são chamados ali de heróis da fé. Ok? Heróis da fé. É o que a gente chama, né, em teologia, de a galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 tem ali os heróis da fé do Antigo Testamento. Ok? Que são nossos irmãos. E aí, o capítulo 13, obrigado, Yuri. E aí o capítulo 13, ele faz uma virada mostrando para a gente o seguinte: está vendo esses heróis da fé que eu acabei de dizer para vocês? Vocês estão junto com eles e eles estão junto com vocês na caminhada cristã. Eles trilharam o mesmo caminho que vocês. E isso serve para encorajar a igreja a perceber o seguinte, que a mesma corrida que os homens da fé do Antigo Testamento correram, eu estou correndo agora. E eles não estão correndo comigo. Eles já concluíram a corrida, e estão aonde? Na arquibancada. Como testemunhos, como incentivadores da nossa corrida. E aí ele diz aí, ó, verso 1, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, veja que ele nos inclui, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, veja aí, essa grande nuvem de testemunhas, são os heróis da fé que ele falou no capítulo 11. Temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunha, o que a gente deve fazer? Se eu estou rodeado de uma grande nuvem de testemunha, se os heróis da fé estão ali, na glória, torcendo por nós, o que eu devo fazer? Aí ele passa a dizer, ó, primeiro, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança. Então ele está chamando a igreja para correr também. Olha, corre também, assim como os demais correram. Ele está comparando a jornada cristã como se fosse uma corrida, uma maratona. Ele está comparando, a caminhada cristã é como se fosse uma maratona. E aí ele diz assim, para correr essa maratona, você tem que ter perseverança, e você tem que também fazer o seguinte, você tem que se desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente te assedia. É como se ele dissesse o seguinte, a caminhada cristã, essa maratona que nós somos chamados a correr, a gente tem que prestar atenção para os pesos que a gente mantém sobre a gente, que se torna o quê? Um empecilho para a gente correr bem. E que pesos são esses? Pecados. Ele diz aí, peso e pecado. Veja, peso é uma palavra para dizer o seguinte, tem coisa que não é pecado explicitamente na Bíblia, mas que podem se tornar empecilhos para a caminhada cristã. Então a gente tem que tirar isso da nossa vida.
O pecado, aí é pecado mesmo, é aquilo que está explícito na Escritura que é pecado, isso tem que tirar. Então você tem que tirar aquilo que não é pecado, mas que pode atrapalhar a corrida, e tem que tirar também o que é pecado, porque senão a corrida vai ser impedida. E aí ele diz o seguinte, né? Final do verso 2, ele diz, verso 1, a carreira que nos está proposta. 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Como que eu traço essa jornada? Além de tirar todo o peso, todo o embaraço que me impede da corrida, eu tenho que manter os olhos fitos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da minha fé, e eu tenho que ter Ele como exemplo. Eu mantenho o olho nele, porque eu sei que Ele está comigo, e eu vou correndo e caminhando, mantendo os olhos fitos nele. Ele vai sustentar a minha fé, Ele vai sustentar os meus passos, para eu manter meus pés firmes na jornada. E ao mesmo tempo que eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que ter em mente que Ele também correu essa mesma corrida, e Ele enfrentou muitas coisas que eu também enfrento, mas Ele não focou nos problemas que vinha pelo caminho, nas dificuldades e nos empecilhos. Ele focou em quê? Na coroa que lhe estava proposta. Ou seja, Jesus correu a corrida que nós também estamos correndo, focado no Pai, e não pensando nos obstáculos, mas pensando na glória que Ele retomaria quando Ele voltasse para o Pai. Assim nós corremos essa corrida com os olhos fitos no Senhor, tendo Ele como autor e consumador da fé, e como exemplo de quem correu e padeceu as mesmas coisas que eu, porém com o foco total na glória. É assim que a gente caminha. Continua aí o verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Enquanto você está correndo, você tem que considerar Jesus Cristo, e considerar o tanto de insulto que Ele recebeu, porque se você não olhar isso e falar assim, se o meu Senhor recebeu tanto insulto, então eu também vou ser insultado. Então eu não posso me apegar ao insulto, eu preciso suportar os insultos e continuar correndo. Porque se o meu Senhor padeceu isso, por que eu não vou padecer? Por que eu vou ser melhor do que o meu Senhor? Aí ele continua agora entra na parte da disciplina. Depois que ele introduziu, ele diz, verso 4, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Veja como que ele faz, aqui é uma figura militar, que é uma linguagem militar. Na luta contra o pecado, não resististe até o sangue ainda. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu ainda não vi você sangrar em busca da santidade. Não é fácil não, irmãos. Olha a palavra que ele usa. Na luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos, olha só. E estáis esquecidos da exortação que, presta atenção, como a filhos, discorre convosco. É como se ele dissesse, peraí, mas vocês não ouviram até hoje, vocês não estão lutando contra o pecado? Vocês não estão combatendo o pecado? Ah, eu sei por quê. É porque vocês esqueceram de que Deus nos exorta a sermos santos. E Ele faz isso como pai ao filho. Aí agora ele entra na disciplina. E aí qual é a exortação que Ele dá? A exortação que o Senhor dá aos seus filhos. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por Ele é reprovado. Por quê? Verso 6, porque o Senhor corrige a quem? A quem o quê? Fala alto, a quem? Ama. O Senhor corrige a quem? Ama. E açoita a todo filho a quem? Recebe. Eu acho esse é um dos textos mais lindos que a Bíblia tem. O Senhor corrige a quem? Ama. O que esse texto está dizendo é que uma das formas de Deus demonstrar que ama você e eu, é quando Ele nos corrige.
O apóstolo Paulo diz em Romanos 11, ele está citando o Antigo Testamento, né? Citando Malaquias, e ele diz assim que Deus diz: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Aí você fica pensando assim, como que sim, qual que foi a demonstração de amor que Deus deu a Jacó, e qual foi a demonstração de desprezo que ele deu a Esaú? Simples. Jacó foi disciplinado por Deus todas as vezes que ele vacilou. Esaú não. Esaú, Deus abandonou ele. Deus não disciplinou ele em nenhum momento. O abandono de Deus muitas vezes é demonstrado a nós quando nós somos largados a nós mesmos. Isso é abandono de Deus. Verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Olha aí. Pois que filho há, presta atenção nisso, pois que filho há que o pai não corrige? Tem algum filho que o pai não corrige? Quem aqui é pai e não corrige o filho? Levanta a mão, por favor, deixa eu ver quantos. Nenhum. Que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois, o quê? O que está escrito aí? Como? Mais alto? Sois bastardos e não filhos. Olha que coisa linda. Está dizendo assim, Deus ama e disciplina todo o que Ele tem por filho. Se você é filho de Deus, Deus vai disciplinar você. Agora, se você não é disciplinado, isso é uma evidência de que você não é filho de Deus, você é um bastardo. Você não é filho legítimo. Percebe como que a disciplina bíblica, ela glorifica a Deus, porque Deus disciplina aqueles a quem Ele recebe por filho. E se aquele que Ele recebe por filho está sem disciplina, isso é uma evidência de que ele não é filho de Deus. Estão comigo aqui ou não? Continuando o texto, verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne. Ele está dando agora o exemplo dos pais, pai e mãe mesmo, normal. Além disso, né? Tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, ou seja, os nossos pais nos corrigiam. Os nossos pais não nos disciplinavam. E nós os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Espera aí, como que os nossos pais nos disciplinavam e a gente obedecia a eles e agora a gente não quer nos sujeitar às disciplinas que Deus impõe sobre nós, nosso Pai celestial? Não faz sentido aí. Se eu rejeito a disciplina espiritual, eu também deveria ser uma pessoa que rejeitava e que rejeita a disciplina dos meus pais carnais. Como que eu vou obedecer os meus pais e não vou obedecer o meu grande papai? Não faz sentido. E aí ele continua, verso 10. Pois eles, olha só que coisa linda, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Olha, os nossos pais nos disciplinavam por pouco tempo, era de vez em quando. E assim, eles não tinham muito critério para disciplinar a gente não, sabe? Eles iam assim meio que pelo feeling, pelo tato. Os nossos pais eram muito assim. Só que aí olha o que ele diz, coisa linda. Deus, porém, e aqui ele mostra por que a disciplina visa o bem da pessoa que é disciplinada. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Segundo o melhor, a fim de sermos participantes da sua santidade. Por que Deus nos disciplina? Por que a disciplina é boa? A disciplina bíblica ela é boa, porque ela visa o aproveitamento e visa trazer os que estão fora da palavra de Deus para se tornarem participantes da santidade que Deus mesmo tem. Isso é lindo ou não? Eu gostaria de ser disciplinado assim todos os dias, a todos os momentos, para que eu pudesse me tornar cada vez mais participante da santidade do meu Pai. Esse é o ponto.
Verso 11, toda disciplina, aí ele assume, toda disciplina com efeito, no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. É comum, ele assume que é o seguinte, ó, o coração humano odeia disciplina. Falou disciplina, ele vai entristecer, e vai ficar chateado, e vai, entendeu? E vai virar menino, vai fazer mãe. Não, que eu não quero, que é disciplina, que eu não vou, que é. Tudo isso. No primeiro momento a disciplina pode parecer isso, só que ele diz, olha, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. A disciplina no primeiro momento é, mas na hora que eu me sujeito a ela, na hora que eu me dobro diante do meu Deus e aceito a disciplina, sabe o que ela produz em mim? Fruto de justiça. A disciplina produz fruto para a glória de Deus. Sim, é isso que ele está dizendo. Verso 12 e 13 ele termina, por isso, ou seja, por causa, recebam a disciplina, irmãos. Não andem em pecado, senão vocês serão disciplinados, se é que vocês querem ser tratados como filhos. No começo vocês podem até ficar chateadinhos com a disciplina, mas no final ela vai produzir fruto de glória. Verso 12, por isso, reestabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ele termina falando assim, então tá bom, se você está em pecado, aceita a disciplina e vem aqui logo para a gente corrigir isso, para que você não continue andando como um manco e tropeçando nos seus próprios pecados. Pergunta, isso é bíblico ou não? Estamos aqui reinventando a roda? Isso é algo da Igreja Batista de Confissão Reformada? Ou é algo de uma igreja que quer ser saudável? Nós não estamos, irmãos, reinventando a roda. Nós estamos trazendo um princípio que é bíblico, porém estranho à grande maioria, porque a grande maioria nunca ouviu falar disso. A grande maioria ouviu, sabe o quê? Não, mas coitadinho do irmão, pastor, vamos abraçá-lo, porque a igreja tem que amar as pessoas, e Jesus sempre amou as pessoas, e Jesus sempre pregou o amor, a união. Mas e o Jesus que disse, se não vos arrependeis, também morrereis em vossos próprios pecados? Não tem esse Jesus nessa linguagem que eu falei antes, né? Então, o mesmo Jesus que ama, é o mesmo Jesus que disciplina. A questão é que a disciplina que ele nos impõe, ela visa o quê? O arrependimento, a santidade para a glória de Deus. Ok? A disciplina bíblica não é uma acusação. Quem acusa é o diabo. A disciplina bíblica impõe o quê? Uma transformação através do confronto do pecado. Esse é o objetivo. Certo, pastor Marco? Você quer confessar alguma coisa já? Ou... Então é isso, meus irmãos. Alguém quer comentar alguma coisinha aí? Boa. Paideia.
Exato. Perfeito. Uhum. Sim, sim. É como nós falamos aqui, a disciplina ela só vai acontecer depois de várias tratativas. Ninguém aqui vai receber disciplina, porque eu, pastor Marco, acordamos irado e hoje nós vamos disciplinar 3. Não. Antes da disciplina acontecer, já houve visita, né, pastor Marco? Já houve inúmeras tentativas de reconciliação e de conserto. Já houve instrução, já houve ensino, já houve orientação, já houve oração. As tentativas se esgotaram. Uma vez que não foi possível isso acontecer através das tratativas, a disciplina bíblica tem que existir. Simples assim. Porque nós temos um compromisso uns com os outros, como nós falamos aqui. Ok? Vamos então encerrar, vamos orar. Semana que vem a gente continua, hein? Não perde não, que esse assunto é muito interessante. Vamos orar. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, te agradecemos por este momento maravilhoso. Rogamos que o Senhor continue conosco durante o período do louvor e da exposição, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus e para a sua glória. Amém.